aplicado. No mesmo modelo que eu tenho conversado com o time do MBO, hoje o meu sistema ele é travado. Então, eu tenho lá, eu vou chutar tudo exemplos, tá? 10 competências ou 10 coisas que eu avalio no empregado. Então, se ele entrega no prazo, se ele tem qualidade de serviço, se ele se relaciona bem com o grupo, se ele cumpre as normas da empresa, então eu tenho aquilo lá. E eu não mudo isso ao longo do ano. Eu avalio aquelas, um exemplo, 10 competências. Então, eu recebo lá, Leonardo, abriu o GAP. Então, eu vou lá e falo assim, que nota eu dou de 1 a 4 em qualidade do meu trabalho? Eu dou, que nota, e assim, de 1 é ruim, tá? De 1 a 4 e o 4 é bom. Que nota eu dou no meu cumprimento de prazo? Eu acho que eu cumpro, então eu ponho 3. Então, assim, eu não mudo isso. Uma coisa que seria interessante num sistema como esse é eu definir possíveis alterações desse campo. Então, por exemplo, vamos lá, hoje nós estamos no meio do ano, um pouquinho mais. No meio do ano eu vou me preparar para abrir o sistema GAP. Então, eu poderia ter uma janela, uma opção assim, ó. Vamos lá, abrindo o sistema para 2021. Vamos lá, Leonardo como administrador. Quantas perguntas você vai pôr? Eu vou pôr 12 perguntas. As 10 que eu já uso, então eu posso, de repente, copiar de uma base e colar lá, ou ter essas perguntas pré-definidas, tá? E quero colocar mais 2, por exemplo, novas para esse ano. Por exemplo, o ano foi ano de pandemia. Então eu quero avaliar a questão de pandemia. Seu chefe, você acha que a Volkswagen tratou bem a questão da pandemia? Você soube se adaptar bem? Então eu colocar isso. E aí, uma vez que eu respondo, eu dou enviar, vai para o meu chefe e ele vai avaliar também as minhas. Ele vai dar a nota dele sem enviar a minha, tá? Depois que todo mundo acabou, a fábrica inteira, eu fecho o sistema, ninguém mais mexe, e aí eu libero esses resultados para fazer um cross. Então, vai liberar um PDF onde ele vai enxergar a minha nota e a nota do chefe. Eu enxergo e meu chefe também enxerga. Então Leonardo disse nota 4 e eu disse nota 3. Então eu disse nota 4 e meu chefe colocou uma nota baixa para mim. Deixa eu responder uma pessoa aqui. Então, assim, deixa eu ver. Então, assim, o que acontece de depois que, aí libera esse resultado, a minha nota com a do meu gestor, isso gera alguns gráficos, assim, você colocou aqui, ele colocou aqui, e depois é o momento do feedback, que é o momento da conversa, do diálogo do empregado com o gestor. Então, o meu chefe vai falar assim, Leonardo, você falou que você entrega tudo no prazo e que você nota 4, né? Mas eu acho que não, tal. Então, o que acontece? Hoje, o sistema, ele não deixa, durante o momento do feedback, qualquer troca de nota. Porque, por exemplo, meu chefe pode ter interpretado uma coisa e eu interpretado outra, claro que sempre prevalece a dele. Então, o sistema poderia também, né, isso hoje não tem. Então, o que prevalece é o do chefe. Se ele colocar a nota 3 e eu achar que é 4, vai valer a dele. Então, o que a gente poderia pensar também no sistema, que isso a gente não tem, de no momento do feedback, que é esse momento de conversa, ter uma nota acordada, tá? Então, tá no diálogo lá, o gestor mexer lá e colocar que em acordo eu entendi o ponto de vista dela, ou ele entendeu o meu e a nota final é essa. E ter espaços para você colocar
algum comentário por questão. Hoje a gente não tem. O sistema hoje ele mostra lá, qualidade de serviço. Leonardo pôs 3, a chefe pôs 4. Não tem nada de comentário. E aí, quando termina tudo isso, tem a última fase, fase, né, que é a do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, assim, diante de tudo que a gente conversou, dos pontos positivos, dos pontos a melhorar, o que você vai fazer agora? Eu vou me comprometer em estudar um pouco mais, em cumprir melhor os meus prazos, vou gerar um cronograma. E aí, eu acho que isso é um ponto hoje bem delicado e que a gente, quando passa por algumas auditorias, a gente tem de lição. Bom dia, vamos sim. Uma vez que eu coloquei lá assim, ó, que eu vou fazer um cronograma de acompanhamento dos meus projetos, em nenhum momento o sistema ele me deixa escrever algo de como é que está isso. Então, por exemplo, eu me comprometi em ler um livro por mês. Em nenhum momento o sistema ele me apoia para isso, para controlar, para gerar um PDF do meu PDI, para gerar uma cobrança, ou até mesmo para que eu possa colocar lá, fiz esse mês. Então, às vezes, alguma ferramentinha, algum campo para acompanhar esse meu programa, talvez seja algo então, interessante. Agora, quando você me pergunta assim, ó, quais são os principais problemas, assim, um é um problema de capacidade, mas aí não tem, eu acho que vocês não deveriam pensar nisso, tá? No projeto de vocês, porque hoje a capacidade não atende, porque o sistema é antigo e defasado. Mas o que eu poderia é ter a oportunidade de criar novos campos, dizer que eu quero essas 10 questões e quero novos campos. Como a gente não muda, quando precisar mudar, tem custo, tem uma burocracia, então isso seria uma dificuldade para a gente, que é o mesmo problema que a gente está tratando no MBO, no outro grupo. Entenderam? Sim. Então, eu tenho só mais uma questão, é que eu estava pesquisando um pouco sobre, nessa semana. Eu cheguei a ver que tem, tipo, meio de avaliação 180, 360. Você deve saber um pouco sobre. Legal. Eu vi, tipo, bem bacana, porque, tipo, todo tipo de relacionamento que ele tem dentro da empresa, ele podia repassar e ter nota, né? Aí, tipo, sei lá, ele podia criar um campo sobre relacionamento com tal pessoa. E, tipo, se não tá legal, ele podia conversar, tal, melhorar. Então, você acha que seria legal acrescentar essa Perfeito, possibilidade Natan. dentro do gasto? Ótima pergunta. Há um tempo atrás eu assisti uma palestra de uma empresa, inclusive eu não vou me lembrar o nome agora, e eles trazem exatamente isso. Porque, assim, hoje as ferramentas de avaliação de desempenho, tá? Hoje a nossa aqui, ela só faz essa avaliação de um ano, sabe? Que é do meu desempenho nesse último ano. As ferramentas modernas que nós temos no mercado hoje em dia, elas fazem isso. Depois elas geram ranqueamento dos empregados. E dentro do processo de avaliação, está incluso avaliações desse nível. Do time que você trabalha, de pessoas que, por exemplo, não são do seu time mesmo, mas que você, de repente, presta serviço, que você tem relacionamento, que são essas avaliações 360. Tá? Então, isso é bem interessante, de que faça parte do processo de avaliação esses feedback. Então, assim, seria ótimo no momento que abriu para mim. Então, caiu na minha tela para me fazer minha autoavaliação, então vou fazer a minha, e eu também poder disparar, eu posso fechar esse campo. Eu quero feedback de 5 pessoas e que eu tenho trabalho direto na minha área, e eu quero feedback de 5 pessoas de outra área que eu tenho relacionamento. E aí eu coloco lá, eu quero do A, do B, do C, eu coloco o nome dessas pessoas, né? Para que ela possa. E aí depois eu recebo isso, não nominal, mas um resumo de todos esses campos, dizendo assim, uma pessoa me avaliou, eu falei, Leonardo, você é um cara legal, mas a qualidade sua atividade não é boa, precisa melhorar. Então, é bem relevante isso. O meu gestor, no momento que ela vai me avaliar, ela não precisa saber disso, porque é uma coisa para mim, para que sirva de reflexão para o meu desenvolvimento. Se eu precisar
ou usar isso depois é uma outra questão. Mas para mim, fica para minha reflexão. Isso é bem interessante, é bem usado mesmo. Perfeito. Eu estava pesquisando junto com o meu grupo isso. A gente estava chegando tipo, a algumas telas como seriam, né? Tipo, de avaliação, como seria um método de, tipo, como eu posso dizer? Armazenamento. Então, dessa forma, hoje, como não é aplicado isso no. Não sei se é aplicado isso no GAP, né? Tipo, não entendi Hoje bem essa não. parte. Não, Hoje né? não. Não. Porque hoje Perfeito. nós temos, só para vocês entenderem, nós temos 3 tipos de grupos de empregados aqui na empresa. Nós temos os executivos, são chefes, gerentes, líderes, encarregados. Nós temos o pessoal que é mensalista, que normalmente trabalha em escritório ou áreas que não são na produção de carro, por exemplo, um eletricista. Ele não está produzindo carro. Então ele é um horista indireto, ele é uma área indireta. E o pessoal de áreas diretas, que é exatamente o cara que está lá montando o carro, tá? O GAP, ele é usado para executivos, porque ele tem algumas características que ele avalia, e para os mensalistas. O pessoal da produção, hoje eles têm também uma avaliação, mas ela é muito simples, ela é feita em papel, inclusive, porque uma pessoa da produção, ela não vai entrar no computador, porque ela não trabalha com isso, para preencher o gap dela. Então, o sistema que tivesse, por exemplo, um link para um aplicativo também seria top, porque ele entraria lá um dia em casa, na hora do almoço, fosse preencher a avaliação dele. Um dia que a linha parou, ele vai preencher a avaliação dele. Então, isso também é interessante. E só uma outra coisa que me fez lembrar, sempre que eu abri um ciclo de avaliação, é bom eu ter mesmo uma opção. Então, vou abrir os ciclos de executivo. As questões que eu avalio no executivo são diferentes das questões que eu avalio para um mensalista, para uma pessoa de escritório. Então, é bom que quando eu falo assim, vou abrir o ciclo de executivos. Ah, legal. Quantas perguntas você vai pôr? 10. Quais são as perguntas? Pergunta A, isso. Pergunta 2, tal, tal, tal. Então eu coloco as 10. Agora eu vou abrir o ciclo dos mensalistas, do pessoal do escritório. Quantas perguntas? Eu só vou avaliar 3 esse ano. A, a B e a C. Então, assim, então eu vou também abrir um ciclo agora para os horistas. Tá? Então, assim, eu tenho essa opção de definir o ciclo que eu estou abrindo, que público e quais questões. Tá? Então, essa é uma opção também de se fazer. E aí hoje eu não tenho essa opção de fazer isso, não. Está lá congelado e é assim e ponto final. Tudo bem. Agora, a última pergunta que eu tenho, que estava me tirando muita paciência nesses últimos dias, é porque, tipo assim, pelo que eu vi, as notas são dadas de 1 a 4, né? Exato. Se a nota fosse mudada hoje, tipo, teria alguma interferência, teria alguma resistência dentro da empresa ou do sistema? Isso precisa ser. Tem uma outra questão. A matriz na Alemanha ela te dá uma liberdade para algumas coisas você trabalhar. Então, por exemplo, para mensalistas, ela tipo fala assim, ó, avalie ali a nota que você quiser, de 1 a 5, de 1 a 10. Tem que ter uma pergunta de integridade, por exemplo, tem que perguntar isso, tem que avaliar isso. Para executivos, por exemplo, tem um padrão global, que nem é 1, 2, 3, 4. É uma nota, P1, P2, P2+, tal. Então, assim, alguns critérios, ele acaba sendo fechado. Então, talvez isso possa ser definido na construção do ciclo. Então, por exemplo, vou construir o ciclo 2021. Leonardo, o que seria nota de 1 a 5? O 5 seria P2, código A, o nota 4 seria código P2-, ABC. Então, talvez essas definições seriam importantes no momento da criação do ciclo, para eu que sou o administrador. E eu falo isso por quê? Porque é diferente de um para o outro. Eu que sou mensalista, sou avaliado de nota de 1 a 4, ou de 1 a 5, seja lá, ou que fosse de 1 a 10. O mensalista, o executivo,
ele é avaliado em outro conceito. Então, ele é avaliado de A a I, por exemplo, de ABCD, a nota dele. Então, assim, é diferente os conceitos. Por exemplo, o urista, na linha de produção, ele é avaliado do tipo atende, não atende, supera as expectativas. Então, os critérios de nota, né, seria interessante que fosse flexível. Então, como você quer avaliar esse ano? Eu quero avaliar de 1 a 5. Ah, não, eu quero avaliar de bom, médio e regular. Atende ou não atende? Então, assim, essa opção de categorias de avaliação seria interessante de ser alterado. Muito Até bom. mesmo, só por uma curiosidade, dependendo da flexibilidade que a ferramenta tem, hoje a gente faz essa avaliação uma vez por ano. Mas se é uma ferramenta flexível, que deixa eu flexibilizar as perguntas, as categorias e várias coisas, eu posso usar essa ferramenta para outras coisas. Então, vamos supor que lá em janeiro eu quero medir o quanto o empregado está satisfeito com o ambiente de trabalho. Então, lá no começo do ano, eu falo assim, vou abrir uma pesquisa nova, que não é GAP, que é uma avaliação do ambiente de trabalho. E para quem que vai? Vai para todo mundo. Quais são as perguntas? Essas. Qual é a nota? De 1 a 10. E aí eu posso usar a ferramenta, ela se torna útil para outras coisas, para gerar uma avaliação. Ela acaba sendo uma ferramenta para quiz, né? Para outras questões também. Entendeu? Entendi. Bem bacana agora. E aí, galera, que mais? Depois conseguir separar uns minutinhos só para conseguir tirar um print das telas, tipo, de como tá hoje. Posso. Me escreve, Natan, sabe por quê? Perfeito. Porque eu acho que eu já tenho um material que eu usei numa auditoria, então eu posso te mandar esses 3 exemplos, e aí você vai ver como elas são bem diferentes, bem particulares uma da outra. Perfeito. Eu vou escrever aqui, tá, para enviar para você. A quanto intuitividade no sistema hoje tem, como se define? Tem nenhuma, tem pouca, tem nível aceitável? Quando você fala intuitividade, o que seria? Só para entender. Hoje, é bem lógica desenhos, hoje. É bem lógica, Não, né? é bem lógico. Desenhos, Nota 1, não. É nota 1 ou 2, é bem teórico. Aí os gráficos, as avaliações depois, um ranqueamento, por exemplo, de empregados, gráficos, tabela de quem fez a avaliação e quem não fez, aonde está nesse momento. O Leonardo fez, mas está parado com a chefe dele, ela não fez ainda. Os dois já fizeram, mas não conversaram ainda, não fizeram diálogo. Tudo isso é bem binário. Fez, não fez, nota A, B, tal. Não tem assim uma inteligência, uma necessidade de inteligência, não. Porque o Leonardo tendenciou a colocar isso, então isso quer dizer, não tem nada. Entendi, tá certo. Muito obrigado, hein? De nada. E aí, pessoal, o que mais? Natan tá aqui no time. É o grupo F, que é o Natan, Matheus, Cauê, Casini, o Enzo e o Breno. E no outro time, galera, do Arthur, do Cauê, o Gabriel, Vinícius e do Nicolas. Tem pergunta aí que vocês querem saber? Sim. Legal. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, o outro time, deixa eu ver aqui de quem que foi. É a galera do Vinícius Manzoni, só lembro o nome dele, da Gabriela Garbim. Eles apresentaram assim para mim, o Vinícius, a Gabriela, tem o Arthur, o Vitor Zanini. Eles fizeram assim, foi uma maneira legal de conversar,
Eles montaram um PowerPoint simples, com caixa de texto, assim. Aqui seria uma tela onde você clicaria aqui e abriria um pop-up para você fazer isso. Aqui seria onde iria para o cliente, para o empregado. Então, às vezes, se vocês desenharem isso, gastar um tempinho aí para vocês fazerem isso, falar, a gente está com essa proposta, ó, a tela principal sendo essa, a segunda vai aparecer isso, e a gente consegue falar assim, não, tira esse botão de avançar aqui, coloca um botão de devolver, um botão de revisar, de cancelar, e a gente consegue desenhar melhor, sabe, fazer um draft aí do conceito, para depois eles poderem pensar questão de programar e tudo mais. Perfeito, a gente vai levar em conta isso, a gente vai tentar criar tipo um protótipo de telas mais ou menos. Isso, E pelo menos a gente consegue conversar melhor, né? isso. Correto. Sei que você não é da área técnica, mas tipo, não sei se você sabe alguma coisa do tipo. Onde está alocado esse sistema do GAP? Ele está tipo dentro de um emaranhado de coisas aí da Volkswagen? Ele está separado? É tipo só uma aplicação mesmo? Não, ele deve estar no emaranhado, porque até o que eu sei, por exemplo, quando trava, precisa resetar servidor e reseta outras coisas também. E às vezes já vi caso de, por exemplo, travou o servidor e o sistema GAP, o sistema A, B e C, outros sistemas também travam. Na sua visão, você acha que um sistema à parte, fora do emaranhado de coisas da Volkswagen, seria melhor e mais eficiente? Ou você acha que Sim, tem que ter uma norma dentro da Não, Volkswagen? não. Claro que tem todas as questões de segurança e tudo mais, mas, por exemplo, a Volkswagen está em processo de implementação de uma ferramenta chamada SuccessFactors, que é da SAP, e ela vem para integrar muitos processos de recursos humanos. Então, o processo de folha de pagamento, vem para integrar quando se contrata o empregado novo, quando ele passa por treinamento, e também vem para integrar a avaliação. E tudo isso vai para a nuvem. Então, tem vários exemplos de ferramentas de avaliação. Vocês podem até depois perguntar assim, pesquisa lá no Google, avaliação de desempenho no Success Factors. E aí vocês vão ver que são ferramentas que ligadas a esse sistema do Success e que são bracinhos e tudo funciona na nuvem lá, sabe? Tudo para fora. Seria bem melhor, porque travou um, não travou todos, deu problema em um, não deu problema no outro. É importante isso. E que fosse leve, fácil de se usar. Para quê? Para que eu abrisse um lote todo. Por exemplo, hoje eu estou aqui. Essa semana eu abri de um, na outra semana tem que abrir do outro. A semana que vem eu preciso fechar desse, porque se eu não consigo abrir do outro. Se todo mundo abrir, cai o sistema. Então é uma coisa que eu tenho que ficar atento. Tá? Entendi. Muito obrigado, tá? Tranquilo. Podem escrever. Mais alguma pergunta, pessoal? Por Então, enquanto. Acredito que não, né? As perguntas que eu fiz agora são mais da parte técnica. E como você disse anteriormente, para nós entrarmos em contato com o Murilo. Então eu anotei aqui e aí eu vou enviar para ele depois. isso. Porque até mesmo como vocês estão fazendo mais um protótipo, eu não sei depois o quanto vocês vão mergulhar em desenvolver alguma coisa, um exemplo, um mockup e tudo mais, para vocês não se prenderem talvez tanto nessa parte técnica, não sei, porque vocês estão fazendo outros projetos que está consumindo mais o tempo de vocês, o TCC e tudo mais, isso é um extra até para que bem que ocupa um tempo, então assim, não entrem muito nisso, tá? Por exemplo, a outra turma do MBO talvez não projetou nada ainda, só me mostrou um PowerPoint com tela, mas mostra que, e eu acho que até falei isso para eles, mostra que vocês estão praticando comigo aqui o relacionamento de um cliente e de um fornecedor, sabe? Então vocês querem me fornecer um sistema, então assim, antes de me falar assim, olha, eu vou usar essa linguagem total, eu estou te prometendo isso, estou te prometendo essas funcionalidades,
Como vocês vão fazer, aí é o executável de vocês. Tá? Então, aí é nessa negociação que mostra assim, o relacionamento de uma empresa com vocês, ou até mesmo minha, com o meu chefe. Olha, eu vou te entregar um gráfico assim, eu vou te entregar uma arte assim. Como eu vou fazer? Ele não está preocupado. Ele está preocupado exatamente com o resultado final. Tá? Então, assim, para mim, como cliente, o que interessa é o resultado final, onde eu entro, está lá o sistema, onde eu clico lá, fazer a avaliação. Agora, o que tem por trás de tudo isso, aí é mais com vocês mesmos. Natan, você tinha mais uma pergunta, cara? Acho que não, por enquanto tá bem claro para mim agora. É porque antes de não saber muito sobre o sistema, tá meio confuso, né? Do que ele fazia e tal, mas como você explicou, agora ficou bem claro. Tá. Tranquilo, viu? E aí, o que vocês precisarem, assim, pô, precisava de um print de um exemplo de tela, precisava de um modelo assim, aí vocês me passam, vocês vão falando, e aí a gente, eu mando para vocês, sem crise, tá? Não espera muito tempo, não, para marcar. Ah, se tem uma pessoa que está fazendo uma tela, por exemplo, e essa uma pessoa só precisa de uma conversa rápida, me escreve lá escreve no Teams, manda um e-mail, escreve lá no WhatsApp, e aí a gente se reúne rapidinho, tá? Ah, eu preciso de 10 minutinhos, Léo, me atende? Tranquilo. Perfeito. Se esse exemplo da auditoria das telas que você tirou tiver desde a matriz de como entrar no sistema, seria bem bacana, porque eu saberia, tipo, mais ou menos como tá alocada, né? Aí eu Tá. consigo fazer um protótipo de telas, mais ou menos, se possível. Beleza, então. Tranquilo, eu consigo sim. Obrigado. Então tá bom, pessoal. E aí eu fico à disposição, tá? O que vocês precisarem, vocês me liguem, mandem mensagem lá no WhatsApp. Ah, o time 1 ou o time 2 quer fazer uma reunião paralela, em particular, se um tiver mais ágil que o outro, mais à frente, vocês me avisam, a gente faz. Precisa toda semana reunião, precisa toda semana uma meia horinha, a gente se organiza assim, tá bom? Perfeito. Muito E obrigado, faça hein, um pela cronograma aí, mais disponibilidade. ou menos, e faça um cronograma para vocês dizerem assim, olha, Léo, hoje nós tivemos mais um briefing, a semana que vem a gente vai ter uns exemplos de tela, e para entregar a tal data, para vocês não se perderem, tá bom? Ainda mais que eu sei que vocês têm bastante coisa, tem alguns que já estão trabalhando e tudo mais, então fiquem bem atentos a isso. Não por mim, né? Mas por vocês aí, porque vocês têm um compromisso com a escola, com nota e tudo mais, que faz parte do bom desenvolvimento de vocês. Tá Ok, bom? agradeço muito. Muito Beleza, obrigado galera. pela reunião, hein? Um abraço e boa aula. Se cuidem. Tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigado, Leonardo. Abraço, Léo. Muito Abração, galera. obrigado. Tchau, tchau. E vem. Se cuida, ótimo dia.